Mateus 14, de 22 em diante. Vamos fazer a leitura juntos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, toda a igreja, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Papai querido, nós pedimos nessa noite mais uma vez a graça para que possamos compartilhar da Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E temos a convicção de que o Senhor há de nos socorrer para trazer luz ao nosso coração, trazer entendimento. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de falar com simplicidade, mas com profundidade, e que isto seja para a glória do Teu nome e para a edificação das pessoas. É o que eu te peço, já agradecido pela Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar sobre a restauração da fé. Eu acho que todos têm percebido que por um bom tempo nós temos falado sobre fé. Porque há algum tempo atrás o Espírito trouxe ao nosso coração claramente a direção. Fala sobre fé. Porque os tempos atuais têm sido tempos difíceis. E a fé tem sido combatida. A fé de muitas pessoas tem esmorecido. As pessoas passam a não acreditar em muita coisa. Já não acreditam na Bíblia, já não acreditam num Deus de amor, não acreditam em pastores, não acreditam na igreja, não acreditam numa série de coisas que poderiam trazer uma sustentação, especialmente Deus. Nós homens somos falhos, mas Deus é perfeito e a Sua palavra é perfeita. Mas quando a nossa fé começa a se arrefecer, nós corremos um sério risco de, juntamente com a nossa fé, perder todas as coisas, porque a única coisa que nos conecta, a única coisa que nos liga ao mundo espiritual é a nossa fé. Se a gente perde a fé, a gente perde tudo. Então, ministra sobre a fé, que a fé seja fortalecida, que possamos encontrar saídas em Deus com a nossa fé fortalecida. E quando a gente encontra essa passagem, que aparentemente traz uma realidade que dificilmente vai se repetir, quando é que Jesus vem andar sobre as águas? Ou para que eu gostaria de andar sobre as águas? Parece uma experiência um pouco distante da nossa realidade. No entanto, essa passagem, ela é riquíssima, porque ela nos ajuda a compreender que a nossa fé precisa de restauração. Amém? Jesus andou sobre as águas. Por que Jesus andou sobre as águas? O grande plano e a grande missão de Jesus foi devolver a humanidade para Gênesis 1 e Gênesis 2. Lá em Gênesis 3, quando o pecado entrou, o pecado deformou o coração do homem. Mas houve uma outra tragédia antes de Gênesis 3. Gênesis 1, versículos 1 e 2.
A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Então eu vou repetir. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Veja que no original hebraico, a frase é, o que para nós, aqui no português está, a terra era sem forma e vazia. No original diz o seguinte: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Os estudiosos acreditam que entre o primeiro versículo, quando Deus cria todas as coisas de forma perfeita, porque tudo que Deus faz é bom, não tem nada que Deus faça que seja sem forma, que seja vazio, que seja sem sentido. Então é provável que entre o primeiro versículo e o segundo versículo tenha havido a queda de Satanás, até porque Adão e Eva, quando estavam no jardim do Éden, a serpente já estava lá, Satanás já estava lá na forma do mal. Satanás não foi sempre Satanás. Satanás é adversário, o diabo é acusador, é a mesma pessoa, mas antes de ser acusador, antes de ser adversário, ele era um querubim, ele era um anjo que guardava a santidade de Deus, descrito nos livros de Ezequiel, descrito nos livros de Isaías, no livro de Isaías, um querubim ungido. Mas a Bíblia diz que achou-se iniquidade no coração desse querubim e ele caiu. E é justamente nessa hora que nós cremos que na queda de Satanás, o mundo se tornou caos. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia. A terra se tornou caótica, sem sentido. É possível que nessa queda de Satanás, e ele estava ali no Éden, quando Adão e Eva estavam lá, ele estava lá para tentar o primeiro casal, então ele já havia caído. E nessa queda de Satanás, ele promove o caos. Todas as coisas deixaram de ter sentido. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Por que o Espírito está presente? Porque onde há caos, o Espírito Santo há de fazer prevalecer a sua luz, a sua bondade, o seu poder de restauração. E é nessa hora que eu começo a entrar nessa história. É nesse momento que você começa a entrar nessa história. Porque, amados, todos nós, de uma forma ou de outra, ou por causa da queda de Satanás entre o primeiro versículo e o segundo versículo, ou por causa do pecado que se instaurou a partir de Gênesis 3, mas todos nós fomos vítimas deste caos. E todos nós, de alguma forma, temos de lidar com alguma coisa que nos incomoda, com os espinhos na nossa casa, com os espinhos na nossa carne, com os espinhos na nossa personalidade, com os espinhos no nosso temperamento, na nossa forma de ver e de enxergar as coisas. Todos nós temos de lidar com situações caóticas que precisam ser colocadas no seu devido lugar. E eu quero te dizer, meu amado, que a despeito de todo o prejuízo que Satanás tenha causado ao mundo, o maior prejuízo que ele trouxe ao meu mundo e ao seu mundo foi o roubo, foi o assalto, a mão armada da nossa fé. Quando eu perdi a fé, o caos se instaurou no meu coração. Tornou meu coração entenebrecido, tornou meu coração escuro, tornou meu coração incapaz de criar, incapaz de ordenar, incapaz de ter autoridade diante das situações adversas. O inimigo, com a sua ação e o pecado estabelecido no meu coração, entenebreceu o meu coração. E é justamente por causa disso que no meio deste caos, o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Porque Ele está aguardando que a ordem seja estabelecida. E como é que a ordem é estabelecida? Pela palavra. Logo na sequência, se estamos em Gênesis 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, logo na sequência, o Espírito de Deus paira sobre a face das águas e disse Deus, aleluia, o que Ele disse? Haja luz. Como se começa a trabalhar o caos? Havendo luz. Você não precisa de muita coisa para entender isso.
Por exemplo, você entra num compartimento, você entra numa casa, você sabe que aquela casa está desordenada, empoeirada, precisa lavar, precisa varrer, os móveis precisam ser colocados no seu devido lugar, há uma série de coisas fora do seu lugar. Qual é a primeira coisa que você faz se você chega nessa casa à noite? Acende a luz. Haja luz. É na incidência da luz que você vai começar a perceber, essa mesa está fora de lugar, há uma sujeira, há uma mancha, há uma mácula, há uma ordem que precisa ser estabelecida, mas não há ordem em meio a trevas. Por isso que a primeira coisa, em meio àquele grande caos universal, a primeira coisa que o Senhor liberou foi a palavra, haja luz. Guarde bem, que luz é essa? Se sol, lua, estrelas são obras do quarto dia, não é do primeiro dia, então não é a luz do sol, não é a luz da lua, nem das estrelas, nem de astro algum. Haja luz. Que luz é essa? Jesus, na plenitude dos tempos, ele aparece no meio da multidão e diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que traz ordem no meio do caos. Então aquela luz inicial é a luz do Filho de Deus. É a luz que resplandece no meio das trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 1. A luz que resplandece no meio das trevas. João Batista deu testemunho da luz. Não era ele a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. A luz é Cristo. É a luz de Gênesis 1. Haja luz, haja luz. Por isso que a obra de restauração na minha vida e na sua vida começa com a luz de Cristo Jesus no meu coração e no seu coração. A primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, é começar do básico, é começar do zero, mas esse básico é tudo, porque é a luz que incide no seu coração e a partir da luz você enxerga o ódio, você enxerga o egoísmo, você enxerga o motivo das brigas conjugais, você enxerga o motivo do consumismo, você enxerga um monte de coisa. Por quê? Porque veio a luz. Revelação. Então guarde bem, meu amado, o caos universal. Mas o Espírito pairava. Tudo em trevas, mas o Espírito pairava, mas o Espírito andava sobre a face das águas. Vem Jesus, acaba de multiplicar os pães, manda os discípulos irem para o outro lado, e ele vai orar. E na quarta vigília da noite, entre as 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã, vem Jesus, pelo Espírito de Deus, reproduzir o cenário original. Tem hora que a gente fica pensando, por que Jesus foi andar sobre as águas? Tudo que Jesus fez foi para nos devolver ao original. Quando ele cospe na terra, faz um lodo e aplica o lodo aos olhos do cego, nesse mesmo contexto ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Nesse mesmo contexto ele está fazendo o quê? Reproduzindo a criação do homem. O homem foi feito do pó da terra, então vem Jesus, cospe no chão. Por que Jesus vai cuspir no chão? O que ele está fazendo? Ele está reproduzindo o cenário original. Aquilo que o pecado deformou, o homem cego de nascença, está errado. O pecado entrou, não era para ser assim. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas esse homem foi vítima do pecado, não necessariamente do pai ou da mãe, mas do pecado original lá. E vem Jesus para fazer o quê? Fazer de novo. Ele vem, cospe no chão, faz um lodo, a terra e unta os olhos do cego, reproduzindo a formação do homem do pó da terra. E agora vem Jesus andando sobre as águas, aparentemente sem propósito algum, mas quando vem a revelação, nós entendemos, ele anda sobre as águas, porque mais uma vez, Jesus está reproduzindo o cenário original, e o cenário original era caótico. Tanto quanto era caótica a realidade do coração dos discípulos. Se o cosmos estava em caos, porque Satanás havia caído,
O coração de Pedro era um caos. O coração dos discípulos era um caos. O meu coração é um caos. Por isso, da mesma forma que o Espírito pairava sobre as águas, vem o Espírito no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, pairando sobre a face das águas, para lidar com o caos do meu coração e do seu coração. E Ele está andando hoje aqui. Quantos sabem que Jesus está andando hoje aqui? Ele está indo ao seu encontro, andando sobre as águas. As águas podiam ser águas, podem ser águas, pode ser fogo, não importa. O que importa é que se é água, se é fogo, ou se é algum outro elemento, não importa. Se é uma circunstância impossível, não importa. Porque isso é o de menos. O que importa de verdade é que Ele vem. Ele vem ao meu encontro, ao encontro do meu coração. Ele vem ao encontro da tenebrosidade do meu coração, para fazer incidir sobre o meu coração luz. Luz, luz, revelação, revelação, revelação. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 18, eu oro para que Deus vos dê, faço menção de vós diante de Deus todos os dias, para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, tendo iluminado os vossos olhos, para que vocês possam ver, para que vocês possam enxergar, para que vocês possam perceber e conhecer o poder de Deus. Que poder é esse? O mesmo poder que agiu em Jesus, quando em espírito Ele estava nas partes mais baixas da terra, e esse poder divino ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo assentar-se à direita de Deus Pai. Pois bem, Paulo ora pela igreja, para que os olhos do coração da igreja sejam abertos, para que eles vejam o poder da ressurreição que está disponível. Quando eu entendo, quando eu tenho a revelação do poder da ressurreição, que está disponível a mim, que está disponível à igreja, então meus olhos são abertos. A luz de Deus se manifesta no meu coração e eu passo a ver, eu passo a crer em nome de Jesus. Eu acho que só a Noemi crê. Quantos aqui creem? Eu estou quase pulando de galho em galho aqui para ver se cada um aqui pode compreender com o mesmo entusiasmo que se processa no nosso coração agora. Sabe por quê, queridos? Porque quando os nossos olhos se abrem, quando eu entendo que Jesus está vindo ao meu encontro, e Ele está se deparando com um coração que não crê, e porque não crê, nada acontece. Porque não crê, nenhum caos será transformado. Mas Ele vem, como o Espírito que parava sobre a face das águas. Mas Ele vem. E Ele está hoje aqui ministrando a você. Ele está vindo ao nosso encontro para transformar essa realidade e iluminar o nosso coração, como Paulo orou pela igreja de Éfeso. Oro para que o seu coração seja iluminado. Oro para que você tenha revelação. Oro para que você possa enxergar o que você não está conseguindo enxergar, o que você não está conseguindo ver, o que você não vê acerca dos seus filhos, o que você não vê acerca do seu casamento, o que você não vê acerca de si próprio. Amém? E é por isso que Ele vem andando sobre as águas, reproduzindo o cenário original. Mas nessa realidade, há 5 elementos que rapidamente eu gostaria de compartilhar. Para que tudo isso possa acontecer e o meu coração seja iluminado e eu veja, eu preciso de algumas coisas. A primeira delas é a oração. Diga, eu preciso não apenas conhecer sobre oração. Eu preciso viver a oração. Amém? A gente já ouviu falar muito de oração.
Acho que todos nós aqui já somos doutores no entendimento racional do que é a oração e do poder da oração. Mas nós precisamos agora virar a página do mero conhecimento intelectual e racional para mergulhar numa dimensão nova de oração. Porque nada disso aconteceu, nem Jesus teria ido ao encontro dos discípulos sobre as águas, se primeiro ele não tivesse, após a multiplicação dos pães, ordenado os discípulos para seguirem adiante, para ele só subir ao monte e ficar ali em oração. E ele ficou muito tempo em oração. A tarde caiu, a noite entrou, e ele foi ao encontro dos discípulos apenas na quarta vigília da noite, das 3 da manhã às 6. Isso quer dizer que ele passou o entardecer, o anoitecer, e entrou pela madrugada orando. E essa oração, glória a Deus, aqueceu o coração dele. Essa oração começou a apresentar quadros. Nessa oração, a Bíblia não diz o que ele viu, o que ele falou com Deus e o que Deus falou com ele, mas uma coisa eu tenho convicção de que Jesus viu. Jesus viu o coração dos discípulos gelado. Viu o coração dos discípulos entenebrecido. Viu que o coração dos discípulos precisavam de um impacto de fé. E por isso, ele foi andando sobre as águas, para que os discípulos pudessem ter uma experiência impactante com o poder de Deus. E a partir daquele dia, nunca mais fossem as mesmas pessoas. Eu queria te estimular a orar. Porque quando você ora, você começa a ver as coisas. O seu coração começa a ficar aquecido. Quando você ora, você começa a ver possibilidades. Você entra chorando, lamentando. Você entra naquele lugar agoniado, como Ana. Ana era estéril e ela era envergonhada pela sua rival. Todos os dias ela era humilhada porque ela não tinha filhos. Mas um dia ela decidiu entrar no lugar de oração e ela ficou ali horas e horas e horas. E ela começou a orar, orou pela sua esterilidade, orou pelo seu próprio ventre, clamou a Deus, buscou a Deus com o coração quebrantado. E a Bíblia declara que quando ela estava ali, ela se levantou. Ao se levantar, o seu coração não era mais pesado, não era mais triste, porque algo de Deus se manifestou numa visão espiritual. Ela saiu dali, não grávida ainda, fisicamente falando, mas no espírito sim. E é isso que a oração faz comigo e faz com você. Tem muito pouca gente na igreja ainda que está entendendo. Vai entender se você falar um amém mais alto, aí quer dizer que você está entendendo. Jesus ficou naquele lugar de oração. Eu acredito que ele me viu ali. Vou orar pelo Wilson. O Wilson não nasceu ainda, vai nascer daqui a 2000 anos, mas ali ele me viu. Ele viu a Rose. Ele viu a Ju. Ele nos viu. E ele orou por nós. Mas que bênção Jesus ter orado por mim. Mas agora é a minha vez de orar. Porque se ele andou sobre as águas, agora é a minha vez de andar sobre as águas. Eu preciso entrar no lugar de oração. E quando eu entro no lugar de oração, eu vejo meus filhos. Quantas e quantas vezes meus filhos pequenos entravam na oração de madrugada e eu os via. Eu os via crescendo. Eu os via na casa de Deus. Eles eram pequenos, mas eu já os via adultos. Eu já os via prosperando, entrando por portas sobrenaturais, mas isso era no lugar da oração. Essa geleira do coração, ela só se quebra na oração. Gente, vamos falar um amém mais de crente. Diga para o seu vizinho, seja crente, meu irmão. Entra no lugar de oração. Nós precisamos orar. Pastor, por que você não faz um programa de oração na igreja?
Sabe por quê, queridos? Porque programas de oração na igreja começam e acabam. Mas aquilo que você faz no seu individual, aquilo que você faz na sua casa não precisa acabar. Até porque a igreja primitiva, ela não tinha necessariamente um programa de oração. Ela tinha o quê? Crentes incendiados. Quando nós temos crentes incendiados pela palavra de Deus, esses crentes incendiados não dependem de programa de oração de igreja, não depende de um relógio de oração que a igreja possa fazer. Os crentes incendiados ouvem a palavra de Deus e dizem, isso é para mim. Eu não vou depender do pastor ou de um programa. Que bênção que nós tenhamos programas de oração na igreja, não tem nenhum problema. O grande problema é quando eu dependo de outros, ou dependo de que o pastor tenha uma ideia, ou dependo de que alguém abra a sua casa. Não, meu amado, viva o evangelho como a igreja primitiva vivia. E de casa em casa eles comiam pão, partiam pão com alegria e singeleza de coração. Não era um programa da igreja, era resultado de crentes e crentes e crentes, famílias e famílias e famílias incendiadas pela palavra. Então elas viviam. Elas viviam isso. Eu quero que você viva isso. Eu desejo que você viva isso. Tenho procurado viver isso com esforço, com perseverança, porque não é fácil. Somos homens, sujeitos ao cansaço, ao desânimo, aos aborrecimentos da vida. Mas entendo que se eu abandonar o lugar da oração, estou frito. Ou eu oro, ou eu oro. Não tem escapatória. Papai querido, você que tem filho, ou você ora, ou você ora. Porque teus filhos estão crescendo. Estão se expondo a tudo quanto é coisa que você nem imagina. Mamãe querida, vovó querida, ou você ora ou você ora. Não tem escapatória. Mas é quando você ora, os olhos do seu coração começam a se abrir. E você vê possibilidades. Você vê possibilidades. Segunda coisa de que você precisa, segundo elemento, é o Espírito Santo. Aleluia. Diga para o seu vizinho, você precisa do Espírito Santo. Aleluia, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Qual é a visão que eu tenho a teu respeito? Qual é a visão que eu tenho a teu respeito? Olhando para o Thales, olhando para a Fernanda, olhando para os filhos lindos que eles têm. Qual é a visão que eu tenho de cada família aqui? Luiz Paulo, Cris, todas as famílias. O Espírito de Deus paira sobre as famílias. O Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, aquece o coração dos meus filhos. Espírito Santo, que meus filhos, minha família, minha esposa, meu marido, seja quem for, que ao falar, o teu Espírito esteja de tal maneira pairando sobre a face das águas, que ao falar, a minha palavra tenha um impacto. Que ao falar, a minha palavra possa ser recebida como semente. Porque o Espírito é como o útero, que recebe a semente da palavra. É como num relacionamento marido e mulher. É como num relacionamento onde há necessidade da semente, mas há necessidade de que alguém receba a semente. De que algo conceba, abrace a semente. E então na união da palavra e do Espírito, vida é gerada. E o que nós oramos é, ó Espírito maravilhoso, ó Espírito doce, ó Espírito tremendo, ó Espírito meu amigo, Espírito que fala, Espírito que se move, ó Espírito que aquece o meu coração, ó Espírito que abre o entendimento da liderança da igreja, dos pastores, da igreja como um todo, dos filhos, dos amigos, dos vizinhos. Ó Espírito, vem sobre esse condomínio. Ó Espírito, paira sobre a face das águas, paire sobre esta rua. Porque quando a palavra for liberada, o teu Espírito já está pronto para trazer vida, conforme a palavra é liberada.
Então eu preciso do Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe do que eu preciso. Ele sabe exatamente o que eu preciso. Ele conhece a minha angústia. Ele conhece o meu sofrimento. E eu já falei várias vezes para vocês de algumas experiências. Mas uma que fica gravado quando o Espírito falou comigo num acidente, num atropelamento. Atropelei uma pessoa, estava embriagada. E ele atravessou num lugar que não era para atravessar, à noite, num fluxo terrível de carros, e atropelei, e alguns metros parei, e fiquei atordoado com aquela situação, até que eu ouvi a frase: fica calmo, eu estou com você. Fica calmo, eu estou com você. Quem me falou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então você precisa do Espírito que paira sobre a face das águas, porque ele tem o antídoto contra esse veneno que talvez esteja matando a sua família. E basta uma palavra dele para tudo mudar na sua vida. Os discípulos pescaram a noite toda e não conseguiram nada. Mas Jesus pela manhã diz: olha, voltem para o mar e lance a rede para o lado direito. Senhor, eu trabalhei a noite toda, não vi nada, não pesquei nada. E olha que sou especialista pescador, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O Espírito quando fala, ele fala. O Espírito quando se move, ele se move. Estava num tempo de jejum, 21 dias de jejum, mas no 8º dia, quando eu acordei, fraquinho, com uma vontade enorme de comer. Mas ainda tinha um tempo longo ainda para jejuar. Mas no 8º dia, assim que acordei, meu corpo estava fraco. Jó 37, 2 e Jó 42, 6. Estampado na mente. Ao acordar, a primeira coisa que vi foi essa passagem. Jó 37, 2 e Jó 42, 6. E aí eu vou para a Bíblia e eu vejo que ali Deus começou a falar com Jó e Deus terminou a falar com Jó. Do comecinho até o final, foi todo o discurso final de Deus a Jó, revelado ao coração pelo Espírito no 8º dia de jejum. Diga: Espírito Santo. Diga para o seu vizinho: Espírito Santo é seu melhor amigo. Você falou meio de má vontade, eu quero que você fale com boa vontade. O Espírito Santo é seu melhor amigo. Vamos chamar o Espírito de Deus. Vamos chamar o Espírito de Deus nos leitos de enfermidade, nos leitos da enfermidade, da doença. Ó Espírito Santo, vem pairar sobre a face das águas. Vem pairar sobre a face das águas. Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito. Nós precisamos da oração. Nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos da palavra. Veio Jesus pairando sobre a face das águas. E Pedro gritou: é um fantasma. Por que Pedro gritou: é um fantasma? Porque a nossa mente, ela está programada para pensar que é mais possível, é mais viável que alguma coisa ruim aconteça do que alguma coisa boa aconteça. É ou não é? Às vezes estou em casa, o celular toca, Noemi não está em casa, as crianças não estão em casa, aparece lá Esther, Levi, Noemi. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? O coração já fica meio, dependendo do horário, eu não sei. É uma luta constante. Parece ali, até você ouvir a voz, até você perceber o que está do outro lado, você já fica com o coração. Porque é uma tendência da gente
achar que é mais fácil ser um fantasma do que ser Jesus. É mais fácil você ter que lidar com uma doença do que com uma notícia boa. Porque, infelizmente, a mente das pessoas, ela está cada vez mais bombardeada pelo negativismo e pela incredulidade. É ou não é? Mas vem Jesus andando sobre a face das águas. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o que Jesus disse? Vem. A palavra. É a palavra. É a palavra. Eu queria te perguntar, qual é a tua relação com a palavra de Deus? Qual é a tua relação com a palavra de Deus? Quero que você compreenda o seguinte: nós temos que nos expor a todo o conselho de Deus, e não apenas buscar algumas palavras específicas que falem mais ao nosso coração para aquele momento. Tudo bem que você precisa de palavras específicas que falem a sua tristeza, a sua melancolia ou a sua depressão. Mas eu quero te mostrar um outro caminho. Você precisa conhecer toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ainda que você tenha que passar por Levítico. Diga para o seu vizinho, Levítico é uma bênção, diga isso para ele. Aleluia. Ô pastor, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Aí você começa lá naquele pique todo. Gênesis, que bênção, que maravilha. Gênesis é história, é Abraão, Isaac, Jacó, é José, os 12 e tal. Êxodo, melhor ainda, é o deserto, é cura, é atravessar o Mar Vermelho. Que bênção, que maravilha. Aí de repente você chega lá em Levítico, aí você não consegue passar de lá, porque é regimento, é sacerdote, é o sacerdote que não pode ser surdo, é o sacerdote que não pode ser mudo, é o sacerdote que não pode ter defeito, e você não entende nada, e desiste. E aí vem Deuteronômio, quer dizer, repetição da lei, então vai repetir tudo de novo, e a gente desiste, quer voltar para Gênesis. Eu acho que a grande maioria aqui já deve ter lido umas 100 vezes o livro de Gênesis, eu acho. Que a grande maioria já deve ter lido. Por quê? Porque você vai, chega em Levítico, trava, e aí volta de novo. Não, agora vai, agora vai, agora vai. Genealogia. Você sabia, querido, que teve gente que se converteu em ler genealogia? Sabe por quê? Eu vi o testemunho de uma pessoa que se converteu. E essa pessoa se converteu lendo genealogia. Fulano, pai de Beltrano, viveu tantos anos e morreu. E teve o seu filho, viveu tantos anos, gerou não sei quem e morreu. E gerou e morreu. E os olhos se abriram. Gente, esse homem viveu, gerou filhos e morreu. O filho viveu, gerou filhos e morreu. Eu estou vivo, estou gerando filhos, mas eu vou morrer. Eu preciso de Jesus. E se converteu pela consciência de que todo mundo morre. E de que a morte vai bater a porta de cada um. E ao ler genealogia, se deparou com a vida. Outros vão se deparar com Levítico e perceber um sacerdote não pode ter defeito. Que discriminação é essa? Até que de repente você continua lendo e lendo e lendo e chega no Novo Testamento e descobre que aquele sacerdote de quem se estava falando ali, no fundo, apontava para os sacerdotes de hoje. Eu sou o sacerdote da nova geração. Eu sou o sacerdote. O Senhor nos fez reis e sacerdotes hoje. Então, o defeito físico que se manifestava ali em Levítico aponta para os defeitos espirituais. Se o sacerdote não podia ser cego, eu como sacerdote tenho que ter meus olhos abertos. Se o sacerdote não podia ter surdez, eu preciso ter ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Posso ouvir um amém? O que eu quero dizer, meu amado, é que você precisa de todo o conselho de Deus. Porque num determinado dia, quando você estiver passando por uma situação aflitiva, mas você tem a palavra armazenada, o Espírito de Deus, como num arquivo, ele vai pensar
a palavra específica que você precisa para aquela hora. E vai te dar luz, vai te dar entendimento para a realidade específica que você estiver vivendo. Mas o grande problema é quando nós não armazenamos a palavra. Do que o Espírito precisa? Da palavra. Porque é na união da palavra e do Espírito que vida é gerada. De tudo o que eu estou dizendo aqui, talvez um detalhe ou outro chame mais a sua atenção, porque te desperta acerca de algo que você está vivendo. Essa é a palavra específica que Deus está trazendo ao seu coração. Pega essa palavra, creia nela e venha. Venha para uma dimensão nova. Venha para uma dimensão de fé, de cura, de restauração. Do que a gente precisa, queridos? Da oração, do Espírito Santo, da palavra, mas agora nós precisamos do penúltimo elemento, que é a fé. É a fé. É a fé para sair do barco e andar. Sair do lugar de segurança para andar no que Ele disse que eu deveria andar. É a fé que me faz abandonar os meus pontos em que eu costumo ficar me apegando, me segurando. Não, eu não posso largar isso, eu não posso largar isso outro e tal. Estou sempre apegado a alguma coisa física. Deus está te chamando. Deus está te chamando a um novo nível. A largar coisas. A deixar de se apegar a coisas. A deixar de confiar em coisas. Ele está te chamando, venha. Venha andar no sobrenatural. Se é sobre a água, não importa. Se é sobre o fogo, não importa. Se você tiver que passar pela água, Ele vai estar contigo. Se tiver que passar pelo fogo, também. Os elementos são de só menos importância. Mas você precisa de fé. Queria falar um pouquinho sobre medida de fé. Cada um aqui tem uma medida de fé. Mas Deus quer que você tenha mais do que a medida que você já tem. Deus me falou, quando estava em São Paulo, quando a gente participa de algum evento fora, alguma convenção, a gente se encontra com algumas pessoas de alguns lugares do Brasil, e a gente se encontra, e eu fico feliz quando essas pessoas chegam e dizem, pastor, eu estou lendo o seu livro, ou estou aplicando na célula. É gente de longe. E quando elas me trazem essa notícia, eu fico feliz. E da última vez que alguém me procurou para dizer isso, claramente o Espírito estampou uma verdade no meu coração. Os livros que você pôde escrever, ou o ministério que você desenvolveu, junto com o seu rebanho, ou as mensagens que são publicadas fora e que outros podem se expor também, tudo isso é resultado da medida de fé a que você chegou. Então alegre-se, porque nessa medida de fé que você chegou, você conseguiu abençoar algumas pessoas por meio do livro, da pregação ou do ensino. Amém. Porém, se a tua medida for maior, os resultados serão maiores. O que você conseguiu até aqui é resultado do que permitiu a sua medida de fé. E eu queria lhe fazer essa pergunta, porque na medida de fé que você chegou, você consegue estar aqui hoje participando deste culto. Quem sabe você conseguiu trazer seu marido, seu filho, sua esposa. Você conseguiu desenvolver algumas coisas, porque a tua medida de fé lhe permitiu. Mas eu quero te lançar um desafio, porque verdadeiramente eu creio que você vai começar a fazer coisas que você nunca fez antes. Eu acredito que você vai ser remetido a uma dimensão de fé maior, para que os teus resultados sejam maiores, e o nome de Deus seja glorificado, e um número maior de pessoas possa ser alcançado, possa ser abençoado, possa ser impactado, mas depende da sua medida de fé. Depende da sua medida de fé.
Certa feita, 2 cegos chegaram para Jesus dizendo: Senhor, eu quero ser curado, nós queremos ser curados. E Jesus perguntou: vocês têm fé de que eu posso curá-los? E eles disseram sim. E o que ele disse? Seja feito conforme a vossa fé. Entenda que Jesus jogou a responsabilidade para eles. Porque houve um lugar em que Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Em Nazaré, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Por quê? Porque os de Nazaré o viam. Gente, eu conheço esse menino, joguei bola com ele. Jesus cresceu em Nazaré. O viam como filho do carpinteiro. Não viam como filho de Deus. Por isso não creram nele. E ali Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Então, as coisas acontecem não é por vontade de Deus tão somente. As coisas acontecem de acordo com a nossa medida de fé. Eu pergunto, qual que é a tua medida de fé? Algumas pessoas criam assim: se Jesus for na minha casa, impor as mãos sobre meu filho, ele vai ser curado. Porque essa é a fé que eu tenho. Mas outros chegaram para ele dizendo: Jesus, não precisa ir na minha casa. Manda uma palavra de onde eu estiver, e essa palavra vai alcançar o meu servo, onde quer que meu servo esteja. Isso espantou o coração de Jesus. Jesus ficou impactado com isso e disse: grande é a tua fé, e seja feito conforme a tua fé, conforme a tua medida de fé. Então, meu amado, alguém aqui pode ser alguém extremamente exercitada na fé, ele vai alcançar coisas maiores. Outros estão começando na caminhada de fé. Mas de uma forma ou de outra, não pare. Não se contente com o nível que você chegou. Nem com a estatura de fé que você chegou. Jesus pediu algo de Pedro que ele nunca tinha feito. Pedro, você é um pescador e você nunca saiu do barco para andar sobre as águas. Vai ser a tua primeira vez. Você vai fazer algo que você nunca fez. Tua cabeça vai entrar em parafuso. A tua lógica vai ser questionada. Mas vem. Vem. Se você não tem fé para andar sobre as águas literalmente, tenha fé para as coisas a que teu músculo permite. Ouvi essa semana de um homem que levantou um peso de 500 quilos. Ele bateu o recorde. E quando ele levantou esse peso, ele teve a mesma experiência que Jesus teve no Getsemane. Os seus vasos capilares se romperam e ele suou sangue. Na hora, eu fiquei pensando: meu Jesus, o peso espiritual que havia sobre Jesus no Getsemane foi um peso tão grande, mas a fé que ele teve para suportar aquele peso foi uma fé gigantesca. E eu vou chegar lá. Diga para o seu vizinho: você vai chegar lá. Nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos andar sobre as circunstâncias negativas da nossa vida. Nós vamos chegar lá. Aleluia! Quantos creem nisso? E Pedro andou. Pedro andou, queridos. Jesus andou sobre as águas não como Deus. Jesus andou sobre as águas como um homem de fé. E Pedro, como homem, com a fé que ele tinha para aquele momento, também andou. Mas o último elemento que eu quero compartilhar para depois a gente orar é que você precisa de oração, você precisa do Espírito Santo, você precisa da palavra, você precisa da fé, e eu também. Mas nós precisamos do último elemento, que é perseverança. Perseverança. Porque todas as coisas vão concorrer para você voltar para o seu lugar de conforto, para o seu lugar de segurança, para o lugar que você está acostumado a estar. Todas as coisas neste mundo
físico, material, vão concorrer para que você volte a ser o que você era, para que você não se arrisque, para que você não ande sobre as águas. Todas as coisas vão dizer, olha, volte para a sua calmaria. Então você tem que ser perseverante. Você começou a vir aos cultos, mas chega a tardezinha, começa a ver um jogo de futebol. Não, hoje eu não vou. Resista. Mesmo que seja o Corinthians, resista. Resista. E venha. Não importa qual nível de tentação. Você precisa se manter firme. Você precisa perseverar. Porque na perseverança é que nós ganhamos as nossas almas. Quando é que a gente começa a afundar? Quando a gente começa a princípio a andar sobre a face das águas. E aí a gente já não está sentindo mais o barco, porque o barco já ficou para trás. Mas alguma outra coisa deste mundo concreto e palpável, como o vento forte, Pedro voltou a sentir o vento forte, e o vento veio, e o vento vem como prova da nossa fé, para provar a nossa fé. E então ele começou a sentir de novo aquele vento, teve medo e começou a afundar, até que Jesus o toma pela mão e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não olha para o vento, meu amado. Não olha para o desânimo. Persevera na oração. Persevera na disciplina, de estudar, de se expor. Persevera. Faça com que algumas coisas na sua vida se tornem hábito. Pensamento, cuidado com os seus pensamentos, porque eles vão influenciar as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas vão influenciar as suas obras. Cuidado com as suas obras, porque elas vão afetar os seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles vão afetar o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque dependendo do seu caráter, você vai afetar o seu destino. Pensamentos, palavras, obras, hábitos, caráter e destino. Para que você possa ter um caráter firme, você precisa perseverar. Perseverar em pensar coisas boas. Perseverar em não falar o mal, porque você é sacerdote da nova geração. O sacerdote não pode ter defeito. Você é sacerdote que profetiza o bem. Tuas palavras são palavras de vida. Teus olhos enxergam o bem. Seus ouvidos ouvem o que é bom. Persevera no caráter. Persevera no crescimento em Deus. E se caiu, não fica prostrado. Levante-se de novo. E vai adiante até que o caráter de Cristo seja forjado, formado em você. Amém, meus queridos? Vamos lá. Oração. Vamos juntos. Oração, Espírito Santo, palavra, fé e perseverança. Puxa, eu estava tão feliz, achando que você estava decorando, mas você está lendo aqui, né? Estava feliz, gente, que bênção, a igreja decorou os 5 pontos. Então agora sem olhar para lá, sem olhar, vamos lá, oração. Então vamos lá de novo, oração, Espírito Santo, palavra, fé e perseverança. 5 elementos para iluminar o seu coração tenebroso, para que haja fé. E quando você tem fé, você vê. E quando você vê, você tem. Mas o coração precisa ser iluminado. E eu quero fazer a oração de Paulo, que ele fez pela igreja de Éfeso.
tendo os olhos do vosso coração iluminados, para que vocês conheçam o poder que está disponível no meio da igreja. Poder de ressurreição, poder de vida. Vamos orar? Vamos convidar os irmãos a virem à frente. Mas hoje, quando estava preparando essa ministração bem cedinho, recebi um recado do meu irmão, de que meu primeiro pastor foi promovido. Meu primeiro pastor foi para a glória. Faleceu na madrugada deste domingo. E é normal a gente, quando recebe uma notícia como essa, especialmente de alguém que te trouxe o leite, trouxe o pão espiritual, trouxe o primeiro acolhimento, o primeiro abraço, o primeiro ensino. É normal a gente olhar para trás e ver com o coração agradecido. Obrigado, Pai, por esse homem na minha vida, por esse homem que me ensinou o beabá da palavra, por esse homem que através das pregações me ensinou o caminho de Deus, que me amou, que cuidou das minhas feridas, das minhas e da minha família, pela semente de vida que Ele trouxe ao nosso coração. E fiquei pensando, Ele foi o meu pastor. Hoje eu sou pastor de algumas pessoas, de tantas pessoas. Hoje ele foi promovido, ele subiu, ele foi para o descanso. Ele combateu o bom combate dele, acabou a carreira, guardou a fé, foi para a glória. Eu estou na jornada, caminhando, olhando para ele, vendo a fidelidade dele, do caráter. Sou estimulado a continuar, porque para ele acabou, ele foi para o descanso. Mas eu estou na jornada e você também está. A sua obra não acabou. Você tem muita coisa que fazer. Você tem muito que pastorear. Você tem muito que ensinar. Eu também tenho, creio eu. Deus sabe o tempo de cada um de nós. Mas como eu gostaria que você recebesse a palavra dessa noite. Porque na medida em que seu coração é iluminado, você vai se enxergar de uma forma diferente. Você não vai se ver mais como uma pessoa pequena, impotente, incapaz, que não sabe fazer, que não pode fazer. Seu coração será iluminado. Você vai se transformar num gigante de fé, numa pessoa que talvez não seja um pregador de púlpito, mas quem sabe você possa ser também um pregador de púlpito, ou quem sabe você possa desenvolver um outro ministério conforme o seu chamado. Mas de uma coisa eu sei, quando o seu coração é iluminado, você vai entender exatamente quem você é, e você vai compreender exatamente qual é o seu papel aqui na terra, e você vai cumprir esse ministério, sem dúvida, e sem perda de tempo. Amém? Eu creio que o Senhor está fazendo isso em nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar? Põe a mão no seu coração nessa hora. Senhor amado, eu creio que há alguma coisa muito boa está surgindo no coração de muitas pessoas. E é nesse momento que eu oro para que cada coração seja iluminado. Cada coração seja iluminado. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu oro agora, Pai, para que a igreja possa ter os olhos do coração iluminados, haja luz em cada coração, para que cada um possa se deparar com o poder da ressurreição, o mesmo poder que agiu em Cristo,
tirando das partes mais baixas da terra, elevando aos lugares mais altos, à direita de Deus Pai. Esse poder da ressurreição, estando disponível à igreja, Ó Deus, em nome de Jesus, queremos mergulhar nesse poder. Abra os nossos olhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Faça a sua oração para que o Senhor esteja iluminando o seu coração, enquanto nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer.